Portugal tem enfrentado um sério problema nos últimos tempos, e principalmente para os imigrantes. Quer saber qual é esse problema? No vídeo de hoje você vai conferir. Vem com a gente! Amigos do Brasil e do mundo, estamos aqui mais uma vez com um vídeo para vocês. E é isso aí, um vídeo muito especial, um vídeo muito importante também para você que é recém-chegado em Portugal e para você que está, principalmente para você que está se preparando para vir para Portugal. Portugal tem enfrentado nos últimos tempos um problema bem sério, um pouco desconfortável, principalmente para nós que somos imigrantes. Não só para os imigrantes, né, para a população local também, mas principalmente para os imigrantes. E qual que é esse problema? O que acontece, né? Vamos explicar um pouco melhor. Nos últimos anos, nos últimos tempos, Portugal tem recebido muitos imigrantes, muito mesmo. A população aqui, ela está carente da mão de obra, então diversos imigrantes de diversos países diferentes, principalmente do Brasil. A maioria dos imigrantes aqui em Portugal são brasileiros. Fora os brasileiros, nós temos, né, os indianos, os países da África, Guiné, Moçambique, Angola, entre outros países, até mesmo como o próprio Marrocos. Com a chegada desses imigrantes, o número de casas aqui em Portugal, o número de aluguéis, né, que aqui é chamado de arrendamento, está baixo. Então, assim, tem muito imigrante para pouca casa. Com isso, os senhorios, né, os donos das propriedades, estão aproveitando dessa situação para subir o preço. É aquela lei, né, da demanda e da oferta. Como tem muita gente interessada em casa e pouca casa disponível, logo as casas se tornam mais valiosas. Então os preços de aluguéis aqui, de arrendamento em Portugal, subiram assim muito mesmo nos últimos tempos. A gente especula mais ou menos que há uns 3 anos atrás, 3, 4 anos atrás, um arrendamento que você conseguia achar até por 200 e alguma coisa euros, 250, 270, hoje já está na faixa de 700 euros. Então, assim, é um valor bem significativo, mais que dobrou em muitos casos, e principalmente para quem mora nos grandes centros. Então, realmente é uma situação um pouco complicada, porque muitos imigrantes, quando chegam aqui em Portugal, já pensam: poxa, eu quero ter a minha casa, às vezes vêm com a família e precisam realmente de ter uma casa, e acaba que se deparam com essa dificuldade. Às vezes a casa que eles conseguem encontrar está na faixa de 800 e alguma coisa, 700 e alguma coisa, às vezes até mais. Nós já vimos casos que estão acima de 1.000 euros. E às vezes para quem chega aqui, lembrando que na maioria dos casos, o imigrante quando chega aqui, o serviço que ele vai ser um serviço assim, vamos falar assim, um trabalho um pouco mais braçal, onde o salário também não é tão alto. Então, muitas das vezes vai ganhar um pouco a mais com o salário mínimo, alguma coisa na faixa de 800 euros. O salário mínimo está por volta de 760 euros. E muitas das vezes o imigrante ele vai ganhar de um salário mínimo a 900 e alguma coisa. Alguns podem ganhar um pouco mais, dependendo da qualificação, mas é basicamente isso. Agora pensa comigo, uma pessoa que chega e ganha um salário de 760 euros, como é que ele vai pagar um arrendamento maior do que o seu salário? Então aí já é uma situação muito complicada. E recentemente tem acontecido aqui em Portugal alguns protestos em relação a isso, em relação ao aumento dos preços, né, dos arrendamentos, que são os aluguéis. E é um problema realmente que a gente deve levar em consideração, porque para você que está se preparando para vir para Portugal, é muito bom você ter isso em mente, que às vezes não vai ser tão fácil de você achar um arrendamento e às vezes ele vai estar num preço alto. E sem falar que os senhorios, né, os donos das casas, eles não só colocam um preço alto, mas eles pedem também um calção. Em alguns casos chega a ser muitos meses de antecedência. Vou te dar um exemplo. Agora recentemente isso melhorou um pouco, mas até um tempo atrás tinham locais que eles pediam 8 calções, 10 calções, às vezes 12 calções, um ano de calção. Então seria o referente mais ou menos a um ano de aluguel já pago, logo na entrada, 8 meses de aluguel pago. Isso é muito difícil. Recentemente isso foi meio que proibido aqui em Portugal, né? Foi colocado como ilegal fazer isso. E sem falar também que para o imigrante que está chegando aqui, vamos supor que você vai em uma imobiliária e eles vão te pedir um contrato de trabalho, às vezes alguma documentação que você pode provavelmente não ter por ser recém-chegado. Então isso dificulta mais o processo. Muitas das vezes eles pedem um fiador e às vezes você veio para cá, não tem parente, não tem um amigo que possa ser o seu fiador. Isso já é um pouco mais complicado também. Mas espera aí, também não é impossível. O que a gente recomenda? Ah, André, então tá difícil em Portugal, assim, essa questão do arrendamento? Sim, tá muito difícil. Mas é impossível conseguir um arrendamento num preço um pouco melhor? Não é impossível.
Para isso você tem que ter paciência, tem que se planejar e se preparar bem. O que a gente pode dar de dica assim para você ter mais possibilidade de arrumar um arrendamento num preço um pouco melhor? É o quê? É visar estar longe dos grandes centros, porque principalmente nos grandes centros os preços estão muito elevados. E outra coisa também, quando você procura ali às vezes pelo marketplace, pelo OLX ou em alguma imobiliária, os preços vão estar muito altos. O ideal é você chegar em Portugal, começar a fazer contatos, começar a perguntar para as pessoas e ir nessas zonas um pouco menores, mais afastadas e procurar ali por casas que estão sendo arrendadas, porque assim você tem chance de conseguir um arrendamento num preço um pouco melhor. Eu e minha esposa moramos aqui na cidade de Ilhavo e nós moramos próximo ao centro, então o arrendamento já é um pouco puxado. O que nós pagamos hoje em um T0, talvez há 4 anos atrás seria um T4, né, uma casa com 4 quartos. E é realmente a situação que Portugal está enfrentando. Então, uma dica é essa: é você procurar locais um pouco mais afastados dos grandes centros. Principalmente, às vezes, em alguns vilarejos, você vai ter mais opções a um preço melhor. Então, é importante também você pensar numa coisa: se você estiver mais afastado dos grandes centros, né, provavelmente você não vai ter um transporte público de qualidade. Então, é bom você se planejar, se preparar para ter um carro também. Vou fazer algumas comparações agora para você ter uma noção um pouco melhor. Eu conheço pessoas que pagam hoje 800 e alguma coisa num T2, num T3, mas também conheço pessoas que em um T3 pagam de arrendamento um pouco menos de 300 euros. Eu não me lembro se é 280, 290. Porém, a grande diferença é o quê? O que paga 800 e alguma coisa, ele está próximo ali dos grandes centros, né? Ele mora perto dos grandes centros. E já o que paga 200 e um pouco menos de 300, 280, 290, ele está bem afastado do centro. Talvez mais ou menos uns 20 e alguma coisa quilômetros, 26 quilômetros em média. Então, assim, essa pessoa que mora longe, se ela não tiver um carro também, às vezes não compensa tanto para ela, porque ela vai ter que ficar gastando com Uber muitas das vezes e o valor sai bem caro, né, para quem mora distante assim. Às vezes, o seu trabalho é distante da sua casa, então você tem que botar isso na balança também. Mas pessoal, esse é o vídeo, não é para te desanimar de vir para Portugal, mas é para te preparar para você se estar mais pronto quando chegar aqui em Portugal. E ter um pouco de paciência também, estar bem planejado para vir para cá. É o exemplo meu e da Missaela. Quando nós viemos para cá, o nosso desejo era de estar numa casa, de conseguir uma casa para gente. Só que a gente chegou aqui e viu que estava complicada a situação e tivemos que ficar em um quarto. Nos dois primeiros lugares que ficamos em quartos, né? Ficamos juntos ali, dividindo casa com outras pessoas. E assim, em algumas coisas é um pouco desconfortável, mas foi necessário naquele momento até a gente conseguir um local próprio para a gente estar ficando. Então é muito importante você ter essa mentalidade também. Não é que você também vai ficar num quarto para sempre, mas você tem que explorar as possibilidades e se preparar da melhor forma. Porque no nosso caso, a gente esperou uma oportunidade até conseguir um local mais acessível para a gente, que a gente pudesse ter mais liberdade também. Então se prepara. É uma dica também para quem está chegando agora, principalmente para quem é solteiro ou é só um casal ali, não tem filhos ainda, é procurar às vezes um quarto que vai ser um pouco mais barato até você conseguir achar uma casa. Ah, e uma dica muito importante também. Muita gente chega aqui muito assim, muito animada e tal, e às vezes já acha um arrendamento ali, já faz um contrato de um ano, um contrato grande, porque já, a primeira oportunidade de conseguir, tá difícil o aluguel, o arrendamento, vou contratar. Só que às vezes vai ser um contrato muito caro e às vezes com um pouco mais de paciência você consegue locais melhores a um preço bem melhor. Então se planeje, é muito importante se preparar e se planejar. E pessoal, uma última coisa, eu não posso encerrar esse vídeo também sem dizer que hoje, no dia do lançamento desse vídeo, é o aniversário da minha esposa, Missaela. Ela mesma que está aí gravando, ela que faz toda a edição do vídeo, eu não sei fazer nada disso, é tudo com ela, só apareço aqui, mas quem faz todo o trabalho é ela, quem faz todo esse esforço. Então, meu amor, eu te amo, obrigado pelo seu esforço e feliz aniversário. E pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e deixar o seu like, porque assim você ajuda muito o nosso crescimento. Qualquer dúvida, sugestão, deixe aí nos comentários. Tchau, tchau. Até a próxima.